Olá, para você ligado aqui na Inconfidência. Hoje a gente tem um especial de final de ano falando só do Galo, voltado para você, torcedor atleticano. Vamos fazer um resumo do que foi o ano de 2015 do Galo e, claro, falando também de todas as expectativas para 2016. Para começar o programa, eu tenho aqui ao meu lado dois convidados especiais. Jornalista Vitor Martins, do Portal UOL, cobre o Atlético lá pelo Portal UOL. Tenho também Fael Lima, representante do Galo no Alterosa Esporte, programa popular aí, né? Já há tanto tempo no ar, e o Fael tá lá defendendo as cores do Galo. Hoje ele tá aqui com a gente. E o Fael também edita o blog Camisa 12, camisa12.net, tudo sobre o dia a dia da torcida do Atlético. E claro, ao meu lado, nosso repórter, setorista do Atlético aqui pela Inconfidência, Léo Gomide. A gente vai trazer tudo o que aconteceu com o Galo em 2015 e também passar as perspectivas aí atleticanas para 2016. Começo com Léo Gomide, já abrindo aqui esse especial de final de ano do Galo. Olá, Gomide. Salve, salve, Ale. Grande abraço ao ouvinte ligado na Rádio Inconfidência. Vamos recapitular aí, então, portanto, que foi essa temporada 2015 do Atlético. O Galo que conquistou apenas o título do campeonato estadual, brigou ali com o Corinthians pelo título de campeão brasileiro, mas depois de perder ali a liderança na 18ª rodada, não conseguiu uma reação, acabou como vice-campeão. Nas últimas 5 temporadas, pela segunda vez, o Atlético é vice-campeão brasileiro. Um cenário que eu considero positivo, mas isso a gente vai discutir ao longo aqui desta 1 hora de programa na Rádio Inconfidência, nesse especial de fim de ano do Galo. Já dá aí um grande abraço também no Vitor Martins. Agradecer aí por aceitar o nosso convite aqui de participar desse bate-papo a respeito do Atlético, falar do que foi essa temporada do Galo. Também agradecer aí ao Fael, que é o representante da massa lá no Alterosa Esporte. Então a gente vai bater um papo aqui bacana, franco, aberto, e com certeza o ouvinte vai ficar antenado também do que a gente espera da temporada 2016. Pegar primeiro o abraço aí do Fael, eu vou por ordem alfabética, viu, Vitão? Você não fica com ciúmes, não. Nem um pouco. Fala, Fael, grande abraço. Prazer tê-lo aqui no microfone da Rádio Confidência. Prazer dizer primeiro que é um enorme prazer estar ao lado dessas feras do jornalismo que eu tanto admiro, mesmo antes de estar na área. Prazer enorme e bom demais falar do Galo. Hoje eu vou falar aqui como torcedor, tenho a grande honra de trabalhar. Viu? Eu tenho a grande honra de trabalhar como jornalista, mas defendendo as cores do Atlético. Então aqui hoje a chinela vai cantar e nós vamos falar muito do Galo. E um abraço a todo mundo, o Ale, o Fael e o Léo. E o Fael vai nesse lado mais torcedor, mais paixão, vamos no lado mais de análise, mais de desempenho e mostrar que, apesar de não ter esse grande título que o Atlético teve em 2013 e 2014, que 2015 foi um ano positivo e muito positivo, sim, para o Atlético. E um ano que deixa o Atlético como o time mais regular dos últimos 4 do Brasil. Pode não ter conquistado o título, mas deixa ele como o time mais regular, né? O Atlético e Corinthians, né, se pegar os últimos anos, são os times que tiveram os melhores resultados esportivos, né? Em termos de classificação e conquistas. Moçada, vamos então começar esse primeiro bloco do especial do Atlético aqui de final de ano da Rádio Inconfidência. Primeiro, para a gente traçar aí a opinião de cada um do que esperava desse ano de 2015 do Atlético, já que o Galo chegou para 2015 com o título de campeão da Copa do Brasil, um título que vai ficar marcado aí na memória do torcedor atleticano pelo modo como aconteceu a conquista do título e principalmente talvez no capítulo final ali, que foi, quem sabe, a cereja do bolo, ganhar sobre o maior rival. O Atlético iniciou 2015 perdendo 2 referências do principal título da história do clube, né? O Hever, que foi o capitão na conquista da Copa Libertadores da América, e o Diego Tardelli. O Hever acabou sendo cedido para o Internacional, o Tardelli vendido ao Shandong Luneng da China. 2 das principais baixas no início de temporada, né? Depois nós tivemos aí as saídas do Jô, que foi artilheiro da Libertadores, teve alguns problemas extracampo, mas parecia que ia retomar ali o bom momento no Atlético, mas foi negociado com o Al-Shabaab. O Michael Suel, que vinha numa crescente, também foi negociado com o Al-Sharjah. O Guilherme acabou indo para o futebol turco. Mas a grande interrogação era, não sei se vocês concordam comigo, se com a saída do Hever, se o Gemerson ia manter ou não novamente a regularidade que tinha mostrado no segundo semestre de 2014. Tinha alguma coisa ainda a provar o Gemerson? O Hever acabou saindo porque
eu acho que ficaria sem espaço, como depois o Gemerson comprovou que poderia ser titular. Quer começar aí, Ale, falando qual que era a sua opinião na saída do Hever? Você ficou com um temor de que o Gemerson não corresponderia, achou que o Atlético tinha de ter trazido algum jogador de renome ali para a zaga, mas essas perdas e também o Tardelli. Você achou que o Lucas Prato em algum momento não conseguiria suprir vestindo a camisa 9 do Atlético? Não, em momento algum, né? Para quem acompanhava pelo menos o Lucas Prato, sabia que ele era o substituto à altura do Diego Tardelli. Chegou com toda a pompa e chegou já marcando gol, né? O que é importante, o torcedor do Atlético, se o cara chegar marcando gol, ele já ganha pontos. Foi na primeira né? finalização mesmo. Exatamente. Na primeira né? finalização contra o Shakhtar, ele já marcou o primeiro gol dele. Então, o cara que chega marcando gol, aí ele já ganha pontos com a torcida do Atlético. E depois, naquele primeiro semestre ali, Libertadores, Campeonato Mineiro, ele mostrou realmente que era um substituto à altura. E veio credenciado por isso, né? Era o melhor jogador em atuação na Argentina e chegou com isso. O Hever, acho que pegou mais a questão emocional do torcedor. Aquela coisa, é o capitão da Libertadores, vai sair assim, vai ir para outro time brasileiro e vai reforçar um rival. O Inter também estava na Libertadores, então acho que pegou mais a questão emocional. Mas o Gemerson já vinha desde 2014 mostrando realmente que já era o dono ali daquela zaga. Então o Hever, acredito que se tivesse ficado não teria espaço ali para ser titular novamente. E um jogador do calibre do Hever, ele tem que ir para um time para ser titular. Ele foi para o Inter para ser realmente o dono da posição. Não conseguiu por causa das lesões. E aí o Atlético não trazer ninguém pro lugar do Hever, eu acho que foi importante, porque passou essa confiança pelo Gemerson. Apesar do bom segundo semestre que ele fez, que todo mundo via que tinha potencial, mas a gente cansou de ver jogadores que fazem uma temporada ou meia temporada e na seguinte não correspondem. Então o Gemerson precisava desse teste e foi mais do que provado que merecia essa confiança. E sobre o Hever também, a saída dele, em 2014 ele não participou de 25% dos jogos do Atlético. Era um dos jogadores com salários mais altos. Então o Atlético tomou a decisão acertada e o Hever também tomou a decisão acertada. Então, nesse ponto, eu acho que não foi uma baixa que o Atlético sentiu, não. Eu iria destacar isso que o Hever já não jogou em 2014 praticamente, desfalcou o time grande parte do campeonato. E o Gemerson só entrou nesse time porque na China, ele viajou com o time para a China e tivemos lesões na China. O Grupo conta até uma história interessante. Que quando ele viu o Gemerson aquecendo, que ele foi devagar e tudo mais, ele falou, meu Deus, esse cara não vai dar conta do recado. E o Hever é um caso interessante no Atlético, porque o Hever, ele foi do inferno realmente ao céu. Porque o Hever, na Guerra Civil de 2012, ali no início de 2012, onde a torcida vivia aquela guerra com o time depois do Clássico no fim de 2011, o Hever era a principal vítima. Eu fui em todas as cidades, aliás, só não fui em Teófilo Otoni no Campeonato Mineiro de 2012, e em todas as cidades o pessoal não perdoava o Hever. Descia o time todo do ônibus vaiado, mas o Hever, ele sofria, era o jogador que mais sofria, tanto que ele quase pediu para sair do Atlético. E ele levantando a taça em 2012, a sensação é que ele extravasou muito mais naquele título mineiro do que quando ele levantou a taça da Libertadores. Exatamente, o Hever chegou a cogitar sair do Atlético porque ele não estava aguentando mais essa pressão, então o Hever é um caso interessante. É o cara que viveu a maior tragédia do clube e a maior glória também. Sim, e como protagonista, né? Como capitão. Foi o protagonista tanto naquela derrota, né? Apesar de ter marcado o gol, mas foi, né? Como você diz, um jogador mais criticado. Só que foi o protagonista da Libertadores, né? Porque levantou a taça. Não foi o que fez o gol da final, mas foi quem levantou a taça. Então participou nos dois extremos, realmente. E o Tardelli é um caso interessante, porque é o contrário do Hever. É um cara que sempre foi idolatrado pela torcida e que parte da torcida ficou magoada porque não entendeu que o jogador sairia por uma boa proposta para a China. Parte da torcida do Atlético hoje tem uma mágoa com o Tardelli. Então é interessante que o Hever saiu como um ídolo quase que incontestável e o Tardelli hoje tem uma mágoa da torcida e não participou daquele clássico que vitimou o Hever com a torcida do Atlético até então. Mas o Tardelli, nada que se ele falar um dia eu voto, isso aí supera. Ah, não, atleticano é igual o Calil fala. Eu odeio a distância. Se vestiu a camisa do Atlético, eu amo. A questão é que o Tardelli são as indas e vindas, né? O torcedor parece que quando o Tardelli sai, já sabe, já sabe, fala assim, ó, um ano e meio, no começo do segundo ele já vai ali na rede social falar que tá com saudade, igual aconteceu quando ele foi pro... Primeiro ele foi pro futebol russo, depois foi pro Algarrafa, no Catar. Teve um taxista que falou que é o seguinte, o Tardelli quando tá fora quer voltar, quando tá aqui ele quer sair. Que ele tem essa... E vale lembrar que o Atlético terminou a temporada 2014 com alguns problemas financeiros que todos os clubes atravessam. E que o título da Copa do Brasil de 2014 foi de uma forma
sim, jogadores com muita pilha para ganhar, mas ao mesmo tempo com muita lealdade à diretoria, porque o time atravessava problemas financeiros, tanto que foi jogar no Mineirão a pedido dos jogadores para ter uma renda maior e ir solucionando aos poucos os problemas de atraso de salário, enfim. E eu acho que até a venda do Tardelli, acho que pesou um pouco nisso. Ele sabia do problema do clube, a proposta para ele era excelente, falou assim, eu acho que é um negócio bom para os dois lados. O dinheiro vai sanar financeiramente o clube. E sanou naquele momento. Pois e ao mesmo tempo, para mim é muito bom. Então eu acho que foi uma via ali de duas mãos. E uma negociação que envolveu outro personagem da Libertadores de 2013, que foi o Cuca, né? Que muita gente fica brava com o Cuca, falando que o Cuca teria pressionado o Tardelli nessa ida para a China. Então, outro personagem da Libertadores foi envolvido nesse fim de ano. No Atlético não tem meio termo, né? 8 ou 80. Ou é amor ou é ódio, né? Então... Mas é o que o Calil falou. Odeia todo mundo, odiava o Chicão, vestiu a camisa do Atlético e é paixão. Exatamente. Então é tudo no extremo. Então, no mesmo tempo em que tem raiva do Cuca, já estava pedindo para ele voltar. O Tardelli é a mesma coisa, saiu daqui com raiva, já quer que volta. Então não tem meio termo. A torcida do Atlético é totalmente bipolar. É uma coisa que não fica ali morno, né? Ou é quente ou é frio. Mas o que facilitou também foi o que você disse, né, Ale? Vendeu o Tardelli. Aí, de pronto, acho que já tinha até anunciado. Não, o Prato, eles chegaram a treinar. Eles chegaram a treinar. Chegou a ter jogo treino com os dois juntos, que o Tardelli, se eu não me engano, foi dia 16 ou 17 de janeiro, foi confirmada a vinda dele. A pré-temporada começou no dia 7. Então eles chegaram a treinar uns 10 dias. Eu até imaginei que o Tardelli fosse despedir naquele jogo amistoso contra o Shakhtar. Porque eu falei, jogaria ali uns minutos e poderia se despedir num jogo, vamos dizer assim, por mais que não fosse oficial. Mas você recordou bem, chegaram a treinar juntos, mas havia uma interrogação. Pô, será que o cara... Na verdade, quando ganhou a Copa do Brasil, em dezembro, também na reta final do Brasil, o Tardelli já estava dando um ar que existia alguma possibilidade de saída, né? E mas, o personagem da Libertadores aí, o Bernard, reencontrando o torcedor do Atlético no início do ano. E o Prato, acho que de imediato, não sentiu a responsabilidade e falou assim, não, cheguei, e um jogador experiente, já vamos dizer assim, então já assumiu a responsabilidade direta. Se tivesse deixado uma lacuna ali, o cara não marca gol, o cara não joga bem, aí eu acho que ia ter uma chiadeira maior, que seria compreensível. E a grande lamentação que era no início do ano, e até hoje você vem falando, é isso, que o torcedor sente. Um ataque com Tardelli e Prato seria um ataque bem forte. Né? Agora, uma coisa interessante que o Guilherme falava quando estava no Atlético, é que o Prato conhecia o time do Atlético quando ele chegou, que ele já conhecia como jogava cada... Ele via os jogos pela TV. O Guilherme até perguntou, mas como que você me conhece? Ele falou, o Guilherme ficou os primeiros meses no departamento médico, o Prato chegou e cobrou do Guilherme, vamos jogar, que eu preciso daqueles passes. E ele conhecia por causa disso aí. O Guilherme falou, como que você sabe como que é meu jogo? O Prato ele falou que assistia os jogos do Atlético, assistia o Libertadores, assistia os jogos da Copa do Brasil, porque o Prato... É uma coisa que ele é diferente nos jogadores de futebol, que muitos não gostam de ver futebol, né? Tá de folga, não. O Prato, ao contrário, ele tá em casa, ele gosta de ver, ele sente que isso faz parte da profissão dele. Conhecer os adversários, conhecer talvez os futuros companheiros, enfim. É uma coisa que ele faz em casa à noite, é ver jogo de futebol. Aí tiveram outros jogadores que chegaram, né? Cárdenas, Thiago Ribeiro, os que a gente pode destacar mais. Danilo Pires, que chegou, mas não mostrou a que veio. Teve o retorno do Patrick. Pode comentar aí rapidamente O Danilo Pires, acho que vale aquela ressalva, é o seguinte, valeu a pena. O torcedor pode falar assim, pô, mas você tá louco? O cara não conseguiu jogar no Atlético, como que você fala que valeu a pena? É uma aposta barata. Se dá certo, funciona. Se não dá certo, não dá nenhum tipo de prejuízo pelo Atlético. Acho que a grande decepção desses nomes citados por último aí, com certeza, foi o Cárdenas, que chegou com certa estrela e não conseguiu corresponder. Tá certo, a gente vai fechando então aqui esse primeiro bloco. No segundo a gente vai dar uma retomada aí com relação a essas peças que o Atlético trouxe, as que saíram também para a temporada 2015. Você está ligado na Rádio Inconfidência, M880, também através das plataformas digitais. A gente faz aqui uma retrospectiva, um balanço de final de ano do que foi o Galo nesta temporada 2015. A gente já volta. Antes disso, só um recado aqui breve a respeito para você, torcedor atleticano, que quer acompanhar o time lá na Florida Cup no mês de janeiro. A Stella Barros Turismo é a agência oficial, pacote com aéreo, hospedagem, passeios na Disney e ingressos para os Jogos do Galo contra o Schalke, também Corinthians, a partir de R$ 4.300, dividido em até 3 vezes. Contato pelo WhatsApp 11 DDD 11 96 599 8859. 11 96 599 8859. Daqui a pouco a gente volta aqui pela Rádio Inconfidência.
Muito bem, de volta aqui na Inconfidência, retrospectiva do Atlético em 2015, um balanço aí de todo o ano atleticano. A gente vai falar nesse segundo bloco um pouco mais do Campeonato Mineiro e também da Libertadores, as campanhas do Atlético no Mineiro, que ficou com o título, e na Libertadores que o Galo saiu aí para o Internacional nas oitavas de final, Gomide. Vale lembrar que na Libertadores o Atlético classificou no saldo de gols, foram 3 vitórias e 3 derrotas na fase de grupos, e terminou com 2 gols a mais do que o Colo-Colo, que foi o terceiro colocado, que teve a mesma campanha do Atlético, mas terminou com um saldo de -1. O Atlético teve 1 positivo e o Santa Fé foi o líder do grupo. Eu, sinceramente, acho que o Atlético deixou muito a desejar, principalmente na fase de grupos da Libertadores. A eliminação para o Inter, eu acho que aconteceram por erros individuais. Aí a grande questão agora é que o Atlético trouxe o Diego Aguirre, né, que a gente vai explorar um pouco mais para frente aqui no programa. Tem gente que acha que o Atlético perdeu pro Inter, foi eliminado pro Inter só por causa dos erros individuais, né? Que o Aguirre não teve nenhuma influência no resultado. Eu já discordo também totalmente. Mas eu acho que o Atlético demorou muito a engrenar na Libertadores. Eu acho que entrou mais ou menos ali com uma soberbazinha, achando que o time tinha terminado 2014 muito bem, que iria atropelar os adversários. Fez um jogo muito ruim na estreia contra o Colo-Colo, se safou de uma goleada, depois perdeu para o Atlas em casa, numa noite terrível do Patrick. Cheio de desfalques também. Tem que ponderar isso, mas assim, eu acho que em casa, contra times mexicanos que levam a Libertadores assim mais ou menos a sério, e o Atlas não é nenhum grande assim mexicano. E o Atlas começou muito mal a Libertadores. O Atlas tem um título mexicano, é um time que raramente participa de Libertadores. Eu acho que o Atlético deixou muito a desejar na Libertadores. A eliminação para o Inter, eu acho que pesaram os erros individuais, mas o Inter teve também méritos. Mas num todo, eu acho que a campanha deixou a desejar pelo que mostrou na fase de grupos, porque para mim, o reflexo no primeiro mata-mata foi o que aconteceu na fase de grupos. O time nunca engrenou para mim na Libertadores. Não, e pegou o Inter logo de cara nas oitavas pela fraca campanha. E lembrando que só conseguiu classificar em cima do Colo-Colo porque o Santa Fé arrumou um 3-0 lá no Chile, que o Atlético, a chance do Atlético de pegar os Colo-Colo que já eliminado. Dependendo da vitória do Atlas na Colômbia contra o Santa Fé, enfim. Foi uma campanha pífia na primeira fase. Isso é, acho que a melhor palavra que pode escrever o Atlético pela equipe que vinha como campeã da Copa do Brasil, campeã da Libertadores 2 anos antes, classificar pelo saldo e acabou pagando caro. Pegou um time arrumadinho, é verdade que chutou muito mais, entregou os gols, mas você só entrega os gols porque o adversário está lá pressionando e fazendo alguma coisa, senão você também não entrega. A campanha da Libertadores, a eliminação pro Inter, vamos dizer assim, acontece, poderia passar qualquer um, mas acho que pegar o Inter já nas oitavas e a campanha da primeira fase é um grande exemplo que o Atlético tem que seguir para 2016, é uma coisa que não pode repetir. E um detalhe, né, que o Atlético começou jogando dentro de casa para decidir fora de casa, o que ainda não tinha acontecido, né? E acabou sendo eliminado. Então, e pro Fael também, que gosta de história, acho que a campanha foi pior do que a Libertadores de 2000, né? Onde o Atlético também fez a mesma campanha na fase de grupos, 3 vitórias e 3 derrotas, Bolívar, só que chegou... Só que chegou, passou de fase, né? Chegou até as quartas de final. Pegou Bela Vista do Uruguai, Bolívar e o Cobreloa. Passou até Paranaense nos pênaltis. Isso. E aí caiu nas quartas pro Corinthians. Então foi pior, por ter saído uma fase antes, né? Agora, no Campeonato Mineiro de 2015, eu não sei se vocês concordam, mas o Levi poderia ter poupado algumas peças em alguns jogos. Só um jogo que ele usou o time completamente reserva, que foi naquela derrota para o América no Clássico. Isso. Foi a única vez que o Atlético realmente, de fato, jogou contra o jogo que perdeu com a Caldense. Mas também foi um time mais ou menos. Não, mas tinha Rafael Carioca, tinha Gemerson, tinha Luan, tinha o Ed Carlos na zaga, na Prato, tinha o Prato, acho que o Prato não jogou nesse jogo, não. Teve um jogo, acho que contra o Democrata, Utopia aqui, que nós perdemos algumas peças e acabou que foi contra o Democrata. Foi de André. O Democrata perdeu o Marcos Rocha e o Prato. Que foi o jogo na véspera da viagem pro Chile, que eles nem foram. Que foi o Democrata. Sim, foi aqui, jogou com o time completo, perdeu o Prato e o Marcos Rocha ainda no primeiro tempo. E o Marcos Rocha, mais uma vez, assim como em 2014, perde grande parte do Mineiro e da Libertadores. Então eu acho que em 2015 o pessoal até fala do rodízio, do Aguirre, mas se você não faz isso no Campeonato Mineiro, você pode perder peças no elenco enxuto como é o do Atlético. Até porque, por exemplo, eu acho que no Campeonato Mineiro, principalmente, não sei se vocês concordam, eu acho que alguns jogadores terminaram 2014 bem. Para mim, o Dodô terminou bem.
2014. Esse, pra mim, é um dos Muito grandes erros do Ele Levi entrou na bem temporada. ele entrou bem Contra o o Shakhtar. Shakhtar, fez um dos gols Fez um até. gol bacana. O Thiago, o zagueiro, Terminou bem em pra 2014. mim, é um jogador que já mostrou que, sim, ele pode, vamos dizer, entre aspas, num rodízio, ou num revezamento, ou num time reserva. Acho que ele já demonstrou que ele tem qualidade. Pô, o Leonardo Silva tá um pouco desgastado. Gemerson, enfim, já provou que dá para ele jogar e ter uma regularidade. A lateral esquerda, agora, não sei como vai ser o Mansur, mas esse ano era um problema. Para mim era um problema. Quando não jogava o Douglas Santos, não tinha substituto. O Patrick retornou bem. Enfim, mas eu acho que faltou mesmo rodar, principalmente com esses jogadores que tinham treinado bem a temporada. O Dodô numa ascendência e aí simplesmente some do time e não tem mais oportunidade. O Léo Nance da base teria até utilizado o profissional, mas se lesionou quando ele começaria a treinar com os profissionais. Mas eu acho que o grande erro do Levi pegando na temporada, que no final do ano causou aquela sensação, pô, o Atlético faltou elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro, ele não subiu ninguém da base e quem ele tinha da base, ele perdeu, assim, talvez não só erro do treinador, talvez erro dos próprios jogadores. O próprio Carlos terminou 2014 num momento melhor do que ele viveu 2015. O Dodô é do Dodô em 2014 a sensação é a seguinte, esse menino aí tá pedindo passagem, vai ser titular do Atlético ano que vem. Não foi o que aconteceu. Por causa disso, eu acho que faltou rodar um pouco mais esses jogadores no Campeonato Mineiro, que é a hora de experimentar o moleque da base. É o Danilo Pires, que eu falei que é uma aposta barata, vale a pena esse tipo de jogador. O torcedor às vezes não entende por que contrato, porque é o seguinte, se der errado, o clube não tem prejuízo, mas se der certo, ganha muito. Então é a hora que você tem que lançar agora. Os jogadores é o Campeonato Mineiro, aproveitar esse momento para botar esse pessoal, já que o time está consolidado e na véspera de jogo, ainda mais jogo de Libertadores, Campeonato Mineiro, acho desnecessário você expor alguns jogadores ao risco. Só para pegar um exemplo disso que o Vitor está falando, o Atlético Paranaense faz muito bem isso. O Atlético Paranaense revelou pelo menos 4 ou 5 jogadores que estão no time atual e jogando no Campeonato Paranaense. Que Sub-23. ele joga um time sub-23, ele pega o Exatamente. profissional e vai para a Europa excursionar, vai fazer amistoso. Aí é também uma briga do Petralha com a federação lá. O Aguirre, ele fez isso no Inter também. Ele utilizou muitos garotos da base, deu ritmo de jogo. Eu vou aproveitar a corneta minha aqui. Alguém lembra de um bom jogo do Dodô em 2015, além do Shakhtar? Não. Ele não conseguiu Nenhum. fazer. Talvez o momento mais marcante dele foi contra a Caldense, o jogo que a gente citou aqui. O jogo tava, naquele momento estava 1-0. Ele perdeu Foi no o primeiro gol que pênalti, seria sim, foi no Atlético final, foi no abriria último o lance do primeiro marcador. tempo, exato. Foi no último lance do primeiro tempo. Acompanhando rodada a rodada, acho que nos 20 primeiros jogos do Atlético na temporada, o Dodô tinha participado de todos. Sim. Só ele e o Vitor. Isso. E mesmo assim ele não mostrou uma boa atuação em nenhum deles. Não, o Campeonato Mineiro, pra mim, ele teve assim, eu acho que a semifinal, ela foi muito mais um ápice do time do que a final. Porque o Atlético, por pouco, não perdeu o time. E uma circunstância também, né? Naquele momento pode até parecer loucura nossa, a Caldense tinha um time muito mais ajustado que o Cruzeiro e que o próprio Atlético. Então, aí a semifinal vem aquela história do clássico. O Cruzeiro também ficou com um jogador a menos, veio a virada épica, mais um jogo para aquela sequência do Atlético sem perder o clássico. Então, deu todo aquele clima, porque apesar do título, eu acho que a campanha do Atlético Campeonato Mineiro foi ruim. Pra você considerar que o time titular perdeu pro Boa Esporte, que no final do ano acabou rebaixado pra Série C de uma maneira ridícula. Então, são alguns detalhes que você já viu que o Atlético naquele momento, naquele primeiro semestre, não estava bem. A primeira fase terminou com 3 derrotas. Se a gente for analisar friamente, ok, 3 derrotas. Na teoria, você fala, se você perdeu um clássico contra o América e perder para o Cruzeiro, talvez seja normal. Mas eu acho que perder do Boa e, com todo respeito, perder para a Caldense, eu considero... Ainda mais com os times principais. Que é inaceitável. Muito bem. Chegando ao final aqui do segundo bloco do especial do Galo aqui na Inconfidência. Você tá ligado aí pelo AM 880, também no inconfidencia.com.br. Estamos recebendo aqui Vitor Martins, repórter setorista do Atlético pelo Portal UOL, e também Fael Lima, representante do Galo no Alterosa Esporte, também do blog Camisa 12. Léo Gomide também tá aqui com a gente, falando tudo sobre o Atlético em 2015. Próximo bloco a gente volta falando mais do Galo aqui na Inconfidência. Já. De volta aqui na Inconfidência, você ligado com a gente aí nos especiais de final de ano aqui da equipe de esportes do AM 880, e hoje a gente tá falando só de Galo, aqui total dedicação ao Atlético. Gomide, a gente segue abordando então o ano do Atlético. Falamos no bloco anterior sobre Libertadores e Campeonato Mineiro, agora vamos de Campeonato Brasileiro, início da caminhada do Atlético nesse vice-campeonato brasileiro, Gomide. Exato, Ale. Eu particularmente acho que o Atlético terminou na posição que deveria,
criou-se uma expectativa pelo título, mas eu acho que o segundo semestre do Atlético, apesar dos números do turno e do retorno terem sido parecidos, eu acho que ele terminou com 3 pontos a menos com relação ao primeiro turno, 36 no primeiro contra 33 no segundo, mas para mim a ascensão deveria acontecer justamente na reta final e não foi isso que a gente viu acontecer. O Atlético acabou tendo um declínio ali a partir da 11ª rodada do segundo turno, quando já tinha perdido a liderança, enquanto o Corinthians, que acabou campeão, foi quem aproveitou a ascensão que ele teve para atingir uma regularidade que o Atlético ao longo do campeonato não conseguiu. O Atlético ficou 7 rodadas na liderança, perdeu na 18ª quando sofreu a derrota para o Grêmio aqui em Belo Horizonte, e de lá para cá ficou na segunda colocação, onde terminou no Campeonato Brasileiro. Aí eu já entro na questão dos 2 treinadores que disputaram o título. Eu acho que ao longo da competição o Tite conseguiu desenvolver um trabalho muito superior ao do Leverkusen, eu digo taticamente, na estruturação do time, modo de jogar. O Atlético poderia ser mais vistoso? Sim, era, mas tinha jogos que talvez não era para o time ser vistoso e era para ser competitivo. Não foi. E aí sofreu aquelas derrotas para o Santos, para o Sport. Então acho que são resultados que para mim não deveriam ter acontecido para quem está brigando por título. Perder de 4 do Santos, perder de 4 do Sport, perder de 4 do São Paulo. Acho que são 12 gols para um time que está brigando ali pelo título, é muito. Assim como nos números da defesa, que foram assim muito ruins. Números comparáveis a times que brigaram contra o rebaixamento. Eu acho que num todo foi um excelente campeonato, mas aquela peça ali do banco de reservas, para mim, foi o que acabou determinando o porquê do Atlético ser o segundo colocado. Haja visto também o que aconteceu no jogo aqui em Belo Horizonte, quando o Atlético não jogou contra o Corinthians. Fez um bom primeiro tempo, mas o Cássio foi praticamente um mero espectador. O Atlético não demonstrava no confronto direto que conseguiria encontrar alternativas para vencer o Corinthians. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que no todo, comparando com os outros times, o Atlético merecia sim a segunda colocação, mas comparando com o campeão, dava para ver que a diferença era um pouco grande. Eu acho que no primeiro turno o Atlético dava pinta de campeão. O Corinthians ainda não tinha engrenado, não tinha feito até o início, vamos dizer assim, no meio do primeiro turno. A partida então começou a engrenar e muito naquelas vitórias de 1-0. O próprio jogo Atlético-Corinthians lá em Itaquera foi um placar, aquela história que a gente usa, placar mentiroso. O Atlético foi melhor, pôs bola na trave, o goleiro até no dia não era o Cássio, era o Walter, que pegou pra caramba. O Prato também finalizou umas 2 bolas para fora. Não, no primeiro turno era o Walter. É verdade. Aí, aquele jogo ali, o Atlético jogou muito melhor do que no jogo aqui em Belo Horizonte, que o Corinthians foi e venceu por 3-0. Eu até acho o placar 3-0 um pouco cruel pelo que foi a partida, mas assim, o Corinthians jogou para vencer e jogou melhor naquele dia. Aquele primeiro jogo lá em Itaquera, acho que foi uma das melhores apresentações do Galo no ano. Foi, o Atlético sim. jogou muito aquele jogo. Atlético e Avaí, cara, que tem uma jogada de 1 gol do Atlético. Que foi o 4º gol. Que você fala assim, esse time vai brigar pelo título até o final. Avaí também. E eu acho que aquela vitória em Itaquera talvez foi a vitória do Corinthians e a derrota do Atlético, né? Aquela partida em Itaquera acho que pra mim foi o grande momento do campeonato. Porque se o Atlético consegue vencer aquele jogo e jogou pra vencer e jogou melhor, talvez ele arrancaria pro título do jeito que o Corinthians fez no segundo turno. O Corinthians passou o Atlético. Não chegou a passar. Ele ficou não. Ele ficou 1 ponto atrás do Atlético. Então, a diferença que era de 4 caiu para 1 ponto. A diferença ali poderia terminar a 7. Assim, o que o Corinthians, naquele momento, não enxergava. O Corinthians, o papo do Tite me falava, não, o Atlético tá à frente, o Atlético não sei o quê, o Atlético isso, o Atlético aquilo. Uma vitória do Atlético naquele sábado à noite, foi o jogo de 9 horas, seriam 7 pontos. O Corinthians talvez não teria esse ânimo, essa empolgação que teve a partir de então, a partir daquele resultado. E o Atlético jogou para vencer aquele dia. E curiosamente, desde então, o Atlético não retomou o bom futebol. Até mesmo quando ganhou do São Paulo, foi antes, mas até quando ganhou do São Paulo, a exibição não foi tão boa. Porque o Pato errou pelo menos 2 gols antes do que o Prato estava numa noite iluminada. O jogo contra o São Paulo, segundo tempo, só deu São Paulo. E no primeiro tempo, antes de fazer o gol, o Pato do jogo só deu São Paulo também. Sim, E concordando com o que o Léo disse, eu acho que o Leverkusen não é ruim treinador, pelo contrário, achei ele muito bom treinador, mas a diferença foi o banco de reservas. É a casa-mata, como falam nossos amigos lá do sul do Brasil. O Tite conseguiu tirar de jogadores, porque hoje é muito fácil a gente falar, pô, Renato Augusto, craque do campeonato, pô, o Jadson. O Jadson estava jogado a escanteio lá no Corinthians, ele estava com o pé na China, depois ia pro Flamengo, ele era reserva no time do Mano. Se a gente, no jogo aqui de Belo Horizonte,
o Rodriguinho jogou de segundo volante, um jogador que no América... Era o Pra 10. ele Luca marcar, entrou, é claro, Luca foi é utilizado. claro que existe uma Todo o esquema, diferença abissal aí dessa comparação, mas assim, era um jogador que jogava só com a bola no pé, era o maestro do time, o craque, é claro que existe, claro, essa diferença, mas é o papel do treinador. Você pegar um cara que um dia foi meio articulador numa campanha de uma equipe e falar, meu amigo, agora você vai ser volante, sua função é essa, e o cara aceitar o discurso. Aí é o trabalho do treinador, e aí acho que aí vai de encontro com o que a gente falou no bloco anterior. Talvez o Levi conseguiria tirar alguma coisa em alguns momentos de jogadores, como o Dodô, mas o Dodô se perdeu ao longo do tempo. E passava- Ou ele ficou relegado. E passava a sensação de E elenco por- curto. Pô, não é um craque, tipo, a gente não tá falando que o Dodô é o salvador da pátria, Mas não é isso. Mas é útil em Mas- alguns jogos. Mas dependendo do trabalho que você Isso. faz, por exemplo, o Giovanni Augusto, em alguns momentos, por mim, ele poderia ser reserva. Com E certeza. o Dátulo jogar centralizado, e aí, por exemplo, o Thiago Ribeiro, a torcida contesta um pouco, também não acho que é um excelente jogador. A titularidade é até questionável, mas eu acho que nos pra elenco ele é muito bom. pro jogador. elenco ele é bom. E eu acho que nesse time do Atlético hoje não, que jogou Que o jogou Campeonato Brasileiro, pra mim ele era titular absoluto. Porque o cara terminou a temporada como vice-artilheiro do seu time no Campeonato Brasileiro, alguma qualidade ele tem. E eu acho que a torcida reclama, mas em alguns momentos faltou sequência pro Thiago Ribeiro. E ele chegou um pouco desentrosado com o time, que ele chega na reta final do Mineiro, né? Ele Sim, teve a que estreia se dele foi na adaptar semifinal contra o Cruzeiro, no segundo jogo, que ele foi. põe até uma bola na trave, quando ele entrou nos minutos finais lá. E fez gol na final. Sim, e eu acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar, não é igual o Levi falou, foi um campeonato manchado, mas a arbitragem, naquele momento, fez diferença. Fez a diferença. Foram 4 rodadas que o Corinthians conseguiu alguns pontos extras que não faria, e o Atlético deixou de ter a chance de conquistar alguns pontos. Talvez E não foi na conquistaria semana que a gente mesmo. perdeu pro Grêmio no Mineirão. Sim, o próprio jogo do Grêmio tem uma reclamação, teve aquela uma- bola do Eraso. mão do Eraso. Então, enfim, Aí mas no jogo assim, seguinte contra a Chapecoense, o lance do Apodi. do Apodi. Não, e a falta, a própria expulsão do Teve o Leonardo. É, Silva, verdade. teve o São Paulo também contra o Corinthians. Que Isso, jogador deu o uma pênalti, chute. jogo- Não, eu falo Então, assim isso eu tô- diretamente de jogos do Galo. Teve o jogo contra o Grêmio, o lance do Apodi. E na segunda ou terceira rodada do segundo turno teve o jogo do Atlético Paranaense, que foi muito Exato. contestado. Então, Não, terceira rodada do retorno. segunda ou terceira? terceira. Isso, terceira rodada. Palmeiras, Fluminense Fluminense. e Atlético Paranaense. É verdade. Então, foram aquele momento e... você fala assim, pô, mas foram 12 pontos de vantagem. É verdade, os dois confrontos diretos, né? Que foram a diferença do campeonato, foram os 12 pontos. Mas o Corinthians pegou uma tranquilidade, o Atlético pegou uma pilha, e a torcida do Atlético, o clube pegou uma pilha, que eu acho que o Atlético tem que dar um chute pro lado. Ver que o Atlético até então não ganhava e batia muito em arbitragem. O Atlético já ganhou, quebrou, vamos dizer assim, esse cristal de não vão ganhar. Então, eu acho assim, atrapalha, tem que reclamar, mas entrar muito na pilha de arbitragem, eu acho que isso prejudicou o time, prejudicou a torcida. O clima no estádio, em alguns momentos, era desfavorável ao Atlético, muito em função dessa vamos dizer assim, essa áurea de problema com a arbitragem que carregou o Atlético. Queria falar sobre torcida também, mas antes queria falar que se o Atlético tivesse 14 jogadores no elenco, pro Levi não ia fazer diferença nenhuma, que eram sempre as mesmas substituições, os mesmos jogadores utilizados. E sobre a torcida, faltou um casamento da torcida com o time esse ano. A torcida andou num trilho, a torcida e o time num trilho paralelo, não houve esse encaixe igual houve nos outros anos. Eu acho que ano que vem a diretoria tem que repensar essa independência ao Mineirão, é uma forma de utilizar o Galo na veia de uma forma correta, as organizadas se entenderem se for na independência, porque não dá 4, 5 baterias lá. Alguma coisa precisa ser diferente em 2016 para que o Atlético volte a caminhar torcida e time, que esse ano faltou. Faltou mesmo, faltou uma sintonia, a gente percebia nos jogos do Atlético que... Um jogo que fica claro foi Atlético e Avaí. Atlético e Avaí realmente foi muito baixo o público. Atlético e Ponte Preta também. Atlético Ponte na véspera do Preta, Atlético Corinthians. faltou realmente. Eu concordo com o Fael que o torcedor do Atlético precisa voltar a ser o que era, a resgatar aquele velho atleticanismo que a gente encantou, né, com a arquibancada do Atlético lotada, quando o jogo que não valia nada e o torcedor estava lá. Acho que realmente é hora de buscar isso aí, voltar a ser o que era. mas num todo, Campeonato Não, Brasileiro. sim. Eu acho que aquela história, que você chegar no início do ano para qualquer torcedor e falar, ó, seu time não vai disputar o título, mas você vai ser vice-campeão e você vai estar na Libertadores no ano seguinte. Eu acho que a maioria fecha. Se o Atlético tivesse começado o campeonato em 7º e 8º e terminado em 2º, o torcedor estaria muito empolgado. Mas como a gente liderou parte do campeonato e terminou em 2º, por isso tem fica esse isso, né? sentimento difícil. Assim.
Muito bem, chegando ao final do terceiro bloco aqui desse especial do Galo de final de ano na Inconfidência, já a gente volta pro último bloco, a gente passa a régua aqui falando das perspectivas para 2016. Diego Aguirre, e aí, o que esperar do comandante uruguaio do Galo? Daqui a pouco a gente volta aqui na Inconfidência. Vem aí Libertadores da América, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até a Primeira Liga, né? A Liga Sul Minas Rio, que tá pra sair aí. O Atlético também vai fazer parte. Então serão 5 campeonatos, 5 possibilidades de título aí pro Galo em 2016. E já começou definindo o comandante. Gomide, Diego Aguirre está na área. Ale, eu aprovo. É uma opinião que eu tenho assim de um contexto geral e não só envolvendo o Galo. Eu acho que o mercado de treinadores aqui do Brasil, eu acho que ele já passou da hora de ter uma reciclada, novas ideias. Essas novas ideias não passam por o que dizem aí que o técnico vai lá no Barcelona, fica 10 dias. Vai a convite de pai de jogador. E parece que volta como revolucionário. Não é isso. Para você aprender, principalmente no esporte, que é tão competitivo e que os detalhes definem tanto hoje, não é uma semana de estágio em Barcelona que vai te fazer diferente dos demais. Mas eu acho que existem técnicos, sim, que são mais preocupados, vamos dizer assim, entre aspas, com a teoria do jogo para aliar à prática, do que outros que hoje vivem somente do que conquistaram no passado. Eu tenho a opinião de que o Diego Aguirre vai ser mais interessante para o Atlético do que se o clube tivesse acertado com a primeira opção, que era o Muricy Ramalho. Eu sei que o Fael Lima está otimista com a chegada do Diego, Fael. É o mesmo, a gente falava no começo aqui sobre a questão de eu odeio você antes de você vir, quando você veste a camisa do Atlético, eu te amo. Se você fizesse uma pesquisa com a torcida do Atlético, teria uma diferença de 30% de aceitação do Aguirre antes do anúncio e depois. Que aí o torcedor atleticano começa a pesquisar e vê que o aproveitamento dele no Inter foi melhor que o do Levi na temporada de 2015. Você procura, acha um jeito e a gente fica empolgado. Porque o Aguirre vai ter tempo para planejar agora, conversar, correr atrás. Com certeza ele já tinha uma listinha para o clube que ele fosse ele apresentar. Quero esse nome está disponível. Então a expectativa é muito boa, sim. E o Aguirre, você conversa com os companheiros gaúchos, a sensação do Internacional é que foi um erro dispensá-lo. A sensação é que o Inter estaria se preparando para mais uma Libertadores se tivesse ficado com ele e não contratado o Argel. E sobre ele ser um técnico estrangeiro, e recentemente existe essa história que estrangeiro não deu certo no Brasil. Nos primórdios do futebol brasileiro, vamos lembrar que muitos técnicos estrangeiros alavancaram o futebol brasileiro. Mas essa história recente, o Aguirre vai ter uma chance que nenhum outro teve, e você sente nisso nele, ele vai ter a segunda oportunidade no futebol brasileiro. Não que ele tenha sido mal, ele foi... No Inter ele teve problemas... O diretor até me perdoa o nome, o rapaz que contratou ele lá na pré-temporada teve um infarto e morreu. Carlos Peregrini? Eu não lembro o nome do diretor do Inter, foi o que morreu. Então ele perdeu o suporte na chegada lá. O presidente já não gostava muito. E a gente sabe, futebol é um meio de muita vaidade. O pessoal do Inter pagou caro. Contratou o Hever caro, contratou o Anderson caro, contratou o Newton aqui do Cruzeiro caro. Vitinho. O Vitinho ainda chegou. Ele barrou todo mundo. O Vitinho também na época. Ele barrou todo mundo e pôs a molecada pra jogar. Isso aí pra dirigente, tem dirigente que não aceita isso. E não levar em consideração o trabalho geral. Houve a eliminação com o Tigres com um investimento muito superior ali na semifinal do Libertadores. É verdade que o Inter não jogou muito bem lá no México. Foi atropelado lá. No final ainda teve até a bola do jogo, vamos dizer, uma chance de fazer um 3-2 e classificar. Mas eu acho que a decisão, eu concordo muito com o Léo, a decisão em trazer o Aguirre, há um pouco de sorte que o Flamengo entrou e acertou com o Muricy, foi melhor. O Aguirre é muito teórico, sabe trabalhar em campo, e diferente de outros treinadores, ele foi para a Europa e treinou. Ele participou dos treinos do Atlético de Madrid com o Simeone, foi para a Itália, acompanhou o treino, atualizou, e é um cara que sempre vem assim, e é um cara que conhece o Atlético. E eu acho que a decisão foi muito acertada. É um time que, vamos lembrar, cara, é um treinador que em 2011 ele colocou o Peñarol na final da Libertadores. Embora o Peñarol seja pentacampeão, embora o Peñarol seja pentacampeão da América, tem todo o nosso respeito, um dos grandes clubes do continente, mas no momento atual do futebol uruguai, como os clubes, o cara que consegue essa proeza tem algo diferente.
Só destacando mais uma coisa, em 2016 na Libertadores, o Atlético vai para a 4ª Libertadores seguida, teve o efeito Ronaldinho, e agora na Argentina, pelo fato do prato, da vestir e camisa atleticana, os argentinos falam muito do Atlético, e agora o Uruguai falando muito do Atlético, a imprensa uruguaia por causa do Aguirre. Sim. Então, uma imagem muito boa do Atlético na América do Sul para 2016. O torcedor atleticano também gosta de uma simpatia, né? De uma coincidência, né? A gente tem esse ano classificado para Libertadores o Olímpia, a gente não vai ter o Newell's, mas vai ter aí o do Strongest. Não tem o Arsenal de Sarandi, mas tem o São Paulo na primeira fase. Se for assim, os brasileiros são muito parecidos, né? A exceção é o Fluminense, porque naquele ano o Brasil tinha uma 6ª vaga, que o Corinthians era o atual campeão da América. Então, esse ano, em relação aos brasileiros participantes da Libertadores, só não tem o Fluminense. Não tem o Newell's, mas tem o Rosário. E tem outra que o pessoal brinca, né? Que todo ano que o Galo é vice-campeão brasileiro e o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, no ano seguinte o Atlético é campeão da Libertadores. E o Grêmio era o terceiro colocado. O terceiro. Pois é, e o Grêmio terceiro colocado, então as coincidências. São Paulo era o 4º. Sim, a diferença é o Corinthians foi campeão brasileiro agora e não foi Fluminense. O São Paulo até entrou a coincidência do na primeira apito fase. teve, mas enfim, isso é outro detalhe. Só para ratificar aqui, o dirigente que trouxe o Aguirre, bancou o Aguirre no Inter e acabou falecendo foi o Luiz Fernando Costa. E o presidente é o Pífero, Vitório né? Pífero. Vitório Pífero. Que é o que queimou o Fernando... Esqueci o nome do sobrenome dele agora. Pinatares, que ele falou que a culpa, ele deu entrevista falando que a culpa da queda do Aguirre foi o preparador físico. Depois ele deu uma nova entrevista falando que queria um fator novo pro Clássico. Antes ele falou do Clássico, aí falou isso. Aí depois ele falou, na época não podia falar isso, porque a gente estava envolvido com o Clássico, acabou tomando 5-0 no Clássico e jogou a culpa no preparador físico. E pra 2016 também volta o Carlinhos Neves, que é um nome extracampo também que pode fazer diferença. Você acha que o Ronaldinho não tinha lugar? No Atlético? Você que é fã, Fael? Brinca com o meu sentimento na época do Natal, não, cara. Mas como você falou, eu acho que faz muita diferença. O Atlético, em 2011, o Atlético brigava para não cair no Campeonato Brasileiro. Não sei se foi o Calil, se foi o Maluf, enfim, quem teve a ideia. Falou assim, a gente tem que montar uma comissão técnica fixa. Foi quando, em agosto, contrataram o Carlinhos Neves. Em seguida, meses depois, veio o Chiquinho, né, que é o Francisco Cessóssimo, que é o treinador de goleiro, e foi já com a equipe que estava lá, o Robertinho, o Luiz Otávio Calil, enfim, falar todo mundo, a gente acaba com um programa que é muita gente. E a comissão técnica do Atlético é muito grande e é muito competente, porque o Atlético percebeu, não adianta só você ter os melhores jogadores se você não tem o melhor staff. O Atlético tem o melhor CT, tenta ter os melhores jogadores dentro da condição orçamentária do clube e tem os melhores profissionais possíveis. Eu acho que o grande sucesso do Atlético, a grande diferença, você olha para o Atlético e sabe, o Atlético vai ter um 2016 bom. Aquela história, título, é difícil saber se vai ser campeão, mas você sabe, o Atlético vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo Brasileiro mais uma vez, por causa de toda essa estrutura, que não é só estrutura física, é a estrutura de pessoal que o Atlético oferece. E a situação financeira do clube é melhor, enxugou a folha salarial por um período, não entra tão pressionado como entrou em 2015, então isso também pode influenciar. E a opção, o Aguirre era uma opção mais barata, o Atlético já pensando nessa responsabilidade fiscal para o ano que vem. Eu acho que, ainda com relação ao Carlinhos Neves, o Atlético teve as duas últimas conquistas aí, Libertadores e Copa do Brasil, da forma que nós sabemos que aconteceram. E não dá para você imaginar que um time mal preparado fisicamente conseguiria fazer o que o Atlético fez. Não. Eu acho que muito do que conseguiu fazer, o Carlinhos Neves, ele se exime um pouco, não de responsabilidade, mas não gosta de chamar o holofote. É só pegar o currículo dele. Mas assim, eu acho que muito que o time fez, você vê o nível que ele Afinal, deixa os jogadores. A final da Copa do Brasil, o Atlético engoliu o freguês dele. Engoliu, mas engoliu de uma forma assim, o Cruzeiro se arrastando dentro de campo e o Atlético voando. No Flamengo fez a diferença também na reta final dos jogos ali. Eu acho que vai ser um aliado muito importante. E pelo que ele já falou, já tem uma sintonia com o Pinatares, já conversou com a Aguirre, as filosofias são parecidas, é a interrogação que fica na cabeça do torcedor, que infelizmente rede social pauta pro bem e pauta pro mal também. Então, e hoje tem uma influência grande em todos os clubes do Brasil. E tipo, é muito mais fácil você descer o cacete do que você procurar saber. Então, tá na moda descer o cacete no preparador físico, mas vamos esperar. E eu acho que com o Carlinhos junto, a possibilidade do trabalho ser bem feito, é claro que discordâncias eu acredito que vão acontecer, mas assim, eu acho que trilhar o caminho vai ser muito mais fácil. E dezembro e janeiro são 2 meses com muitos jogos da base, pro Aguirre observar. Tem o Filipinho lá, talvez até o Capixaba, ou o Gabriel na zaga. Pode ser interessante pro Aguirre observar. E pro Aguirre ele vai ter um começo de ano interessante. Ele vai assumir o time, com 10 dias ele vai ter um choque.
3 dias depois ele vai ter um Corinthians. Mais pra frente é um Flamengo que, querendo ou não, tá com o Atlético engasgado, né, pelo jogo pela Primeira Liga, caso confirmado. E vai ter a estreia do Campeonato Mineiro, 2 ou 3 jogos antes da estreia da Libertadores. Então eu acho que o time, acredito que o time vai chegar muito bem preparado para a estreia da Libertadores. Com relação aos atletas que já foram confirmados que saem, queria a opinião de vocês aí a respeito do Josué. Eu acho que ele deveria ter saído, não que não tenha sido de forma respeitosa, mas eu acho que ele poderia ter sido um jogador que fosse ao menos homenageado aí pela diretoria. Não sei se isso vai acontecer futuramente, mas eu acho que pelo que fez pelo clube, tanto que a gente sabe até no lado extracampo, eu acho que poderia ter tido um pouco mais aí de... Eu acho que a saída dele poderia ter sido no mesmo nível que o do Pierre, né? Com uma carta de despedida, alguma coisa assim. Mas aí tem que ver muito o jogador, né? O momento do jogador, se foi interesse dele ou não. Mas é um jogador que foi importante e eu acho que é meio que consenso na torcida do Atlético que se pegar os 4 últimos jogos daquela Libertadores 2013, o melhor jogador do Atlético foi o Josué. Muito bem, chegando ao final aqui desse bate-papo especial do Galo de final de ano, Vitor Martins, você que cobre o dia a dia do Galo lá no Portal UOL, suas considerações finais, prazer te receber aqui. Prazer conversar com você, com o ouvinte da Inconfidência, com o Léo, com o Fael. E a consideração final é essa, que o torcedor do Atlético pode ficar um pouco frustrado por terminar 2015, existir aquela expectativa de ganhar o Brasileiro depois de muito tempo. Não veio o Brasileiro, mas acho que o torcedor tem que olhar um todo e ver que o ano não foi ruim. Porque você ser vice-campeão brasileiro não é uma tarefa fácil, você vai para a Libertadores de novo, 4ª vez seguida, então ter esse momento de final de ano e ter expectativa e ter a certeza que 2016 também vai ser um ano muito bom para o torcedor do Atlético. Muito bem, Fael Lima também com a gente, Fael que tá sempre lá no Alterosa Esporte, na bancada democrática, né, da TV Alterosa, defendendo as cores do Galo e também editando o blog Camisa 12. Aliás, você que tá ouvindo o programa, você pode assistir o programa também no blog Camisa 12, tá? Depois você acessa lá camisa12.net, tá toda a gravação desse programa aqui que você ouviu, tá toda lá. Então você pode acompanhar também com imagens aqui o programa de hoje. Fael, suas considerações finais, prazerão te receber aqui, cara. É bom demais falar do Atlético, ainda mais com a temporada que o Atlético... E passa rápido, né? Honra o nome de Minas mais uma vez, que o Atlético continue dominando Minas Gerais, como foi em 2015, como foi em toda a história, e procurando rivais fora de Minas pela América do Sul, lá nos Estados Unidos, porque em Minas não tem rival à altura, não. Muito bem, esse Fael Lima com a gente aqui também, Léo Gomide. 2016 está chegando aí, Gomide, vai ser um ano que você vai trabalhar bastante, meu cara. Espero, viu, Ale? É um prazer aí receber o Vitão, sou suspeito para falar do trabalho dele, admiro demais. E o Fael é um cara que, assim, surpreende aí pelo trabalho do Eu Sozinho, parece. Tem a rapaziada da retaguarda aí, mas assim, é difícil você encontrar, acho que no Brasil aí alguém que consiga fazer um trabalho com relação torcedor e clube, do jeito que ele faz, registros, enfim. O cara tem um dom mesmo. Grande abraço aí a todos os ouvintes, um ótimo final de ano para todo mundo e um ótimo 2016.